A Noite do Demônio, ou Night of the Demon, é um dos filmes de terror lá da década de 50 mais cultuados que a gente tem. Inclusive, o próprio Martin Scorsese colocou esse como um dos 11 melhores filmes de terror que ele já tinha assistido. E aí, eu finalmente assisti esse filme, ele já estava na minha lista há algum tempo e eu vou falar sobre ele aqui no vídeo de hoje. Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no Memórias de Cinema. Meu nome é Pedro. Antes da gente continuar com o vídeo, obviamente que eu tenho que falar aquelas mesmas coisas, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho aí das notificações e, claro, deixa o like. Então vamos lá, vamos falar sobre A Noite do Demônio, né? Eu já queria dizer que eu gosto bastante desses filmes assim de terror, suspense da década de 50, da década de 40, sabe? Eu particularmente sou um fã. E além disso, eu já tinha colocado esse filme antes na minha lista, principalmente por causa do diretor, né? Que é o Jacques Tourneur. Eu acho que é assim que se fala o nome, né? Que era um diretor francês que fazia filmes clássicos aí para Hollywood, né, na era de ouro de Hollywood, e ele fazia principalmente filmes de suspense, terror, western, e esse foi o quinto filme que eu tinha visto dele. Eu assisti outros quatro que foram, eu até tô aqui com a lista para ler, The Leopard Man, I Walked with a Zombie, Out of the Past e para mim o meu favorito até agora, né, entre esses cinco filmes, que é Cat People, né, e talvez seja aí, de fato, o mais famoso desse diretor. Então, todos esses outros quatro filmes que eu tinha assistido dele, eu tinha gostado bastante. Uns mais, outros menos, mas, na minha opinião, todos eram muito bons e, principalmente, assim, todos tinham características da direção do Jacques, ou do Jacques, que eu achava sensacional. Então, principalmente como ele tratava esses temas de terror, de mistério nessa época, uma época onde isso não era levado a sério, né? Filmes de terror, até hoje, filmes de terror não são levados muito a sérios, mas assim, quando a gente imagina década de 40, década de 50, a gente pode aumentar isso à décima potência. E também assim a atenção que ele tinha principalmente para a fotografia do filme, para os detalhes da direção de arte. Cara, todos os filmes que eu assisti até agora desse diretor, eles são filmes extremamente ricos visualmente, sabe? Eles são muito lindos mesmo. São filmes que têm de fato uma assinatura. Você assiste um filme do diretor e você bate o olho e você já sabe que você tá vendo um filme dele. Então, o Night of the Demon foi aí o quinto filme que eu assisti desse diretor e eu já tenho que dizer que assim como os outros quatro filmes, eu gostei bastante, tá? Mas vamos lá, qual que é a sinopse desse filme, né? O filme, ele acompanha um personagem que é um psicólogo lá dos Estados Unidos e ele vai para Inglaterra. Ele vai para Inglaterra principalmente porque ele vai para investigar sobre possíveis assassinatos que estão sendo realizados por cultos satânicos, né? E aí a gente tem principalmente aí a figura de... Deixa eu até ver o nome do personagem. É o Caswell, né? Dr. Julian Caswell, que é o personagem, né, que está supostamente sendo o líder desse culto. Então, o personagem, né, o psicólogo, ele vai lá para Inglaterra para investigar. E a gente tem aqui uma trama muito clássica no sentido de que é um personagem que tem como base a ciência, é um personagem que é muito inteligente, tem uma grande quantidade de estudos e é um personagem que ele é extremamente cético. Ele é um personagem que ele não acredita em ocultismo, ele não acredita em demônios, ele não acredita em nada disso que está acontecendo no filme, né? Nesses cultos satânicos que supostamente estão matando várias pessoas. Ele acredita que isso na verdade, não é uma coisa assim do demônio, mas é algo feito por humanos, né? Então ele tenta sempre estar investigando isso com uma visão cética, mas ao mesmo tempo todos os outros personagens e toda a narrativa do filme tá vindo para esse momento de cara, tem alguma coisa estranha acontecendo, tem alguma coisa oculta acontecendo, sabe? Questões assim de bruxaria, demônios. Então a gente
tem uma questão muito forte do personagem principal contra todo o resto da trama, sabe? Então é interessante a gente ver isso. E aí, claro, né? Não é spoiler, mas é meio óbvio. Vai chegar algum momento que ele de fato vai acreditar que coisas estranhas estão acontecendo. Então, como eu falei, né? Esse é um filme, ele é muito bom. E ele é um filme que, na minha opinião, um grande destaque desse filme e também da grande maioria dos filmes do diretor é o seu visual, sabe? A história é uma história, assim, bastante simples. É um personagem que vai investigar e aí a gente tem um cara que ele é o líder de um culto que ele consegue fazer invocar demônios. É basicamente isso. Então, assim, não é uma história super complexa, sabe? Mas o mais interessante, sem dúvida, é o visual do filme, sabe? É como que o diretor ele consegue te colocar, por exemplo, num corredor vazio e ele consegue transformar aquele corredor em algo assustador só com jogo de câmera, só com iluminação, sabe? A direção de arte, cara, toda cena a gente tem uma direção de arte extremamente bem feita, extremamente bem pensada, sabe? Algo que é muito difícil, por exemplo, hoje em dia, né? Hoje em dia eu tenho uma crítica muito grande com muitos filmes, eles parecem que não se importam com a direção de arte, sabe? São filmes que não tem muitos detalhes. E aqui não, aqui a gente tem. E a fotografia desse filme é incrível, é um filme muito clássico em termos de fotografia, mas ele é muito bonito, sabe? É um filme também que, se você ainda não assistiu, né, A Noite do Demônio, ele tá disponível aí, por exemplo, no archives.org, então é bastante fácil, claro, não vai ter legenda em português, né? Mas se você souber inglês, eu recomendo que você simplesmente vá assistir o filme, porque ele tá disponível no Archives, né? Uma questão que é muito difícil, já que esses filmes antigos, eles não estão, a maioria deles, disponíveis em serviços de streaming. Então, cara, é um filme excelente, é um filme que até tem uma curiosidade, né? Porque o nome do filme, o título do filme nos Estados Unidos se chama The Curse of the Demon. Ou seja, como se fosse, sei lá, a maldição do demônio. Só que o título original, que é o título britânico, é Night of the Demon, né? Então eu não entendi porque que eles fizeram, sinceramente, assim, essa mudança. Já que Night of the Demon é um nome que não vejo pra que mudar. Mas enfim, eles mudaram, é só uma curiosidade que a gente tem. Mas enfim, é um filme muito legal, é um filme também que ele tem um ritmo bem interessante, é um filme que ele tem mais ou menos aí 90 minutos. Praticamente todos os filmes do diretor ele tem mais ou menos essa mesma cronometragem, sabe? Eles duram mais ou menos esse mesmo tempo, então é muito legal, sabe? Porque são aquele tipo de filme que você senta, você assiste tranquilamente e em pouco tempo você já termina, sabe? Então é muito bom. Se eu fosse para dar uma nota, eu daria uma nota 8,5 de 10, eu coloquei lá no meu Letterboxd 4 estrelas de 5. É um filme muito bom, não é o meu filme favorito do diretor, eu ainda acho Cat People o melhor filme dele, mas The Curse of the Demon, na maldição do demônio aí, The Night of the Demon, né? Acabei falando o nome americano, né? The Night of the Demon, A Noite do Demônio, é sem dúvida um filmaço, recomendo. Se você ainda não assistiu, recomendo que você assista, e se você já assistiu esse filme, deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião sobre esse filme. Eu vou querer demais estar lendo aí a opinião de vocês. Então, mais uma vez eu vou deixar aqui aqueles mesmos avisos, deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder quando eu soltar os próximos vídeos aqui no Memórias de Cinema. Então eu vou estar deixando aparecendo aí em tela outros 2 vídeos aqui do canal, outras 2 críticas que eu fiz aqui no canal, para caso você queira assistir mais vídeos daqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado, até a próxima e tchau!